Olá, boa noite. Hoje vamos iniciar nossa nova videoaula, a videoaula de número 4. Hoje a gente vai falar bastante sobre controle de risco. Então é algo bastante importante dentro da NR10. Começando aqui, nós vamos estar vendo um dispositivo que é de uso obrigatório numa residência, que é o uso do DR. Pessoal, o DR é um equipamento fundamental para que a gente tenha segurança na nossa residência. O DR, ao contrário do disjuntor, ele atua justamente para proteger a sua residência, a sua empresa, ou seja, o que for, contra choques elétricos. Então, ele vai atuar justamente para encontrar quando uma pessoa leva um choque elétrico. Logo, ele vai detectar fuga de corrente elétrica. E aí ele vai desarmar ali o DR ali. Como assim? Vamos imaginar que alguém lá por algum motivo pegue num condutor energizado. O DR vai enxergar que essa pessoa pegue lá, que está pegando um choque, está tendo uma fuga de corrente. E logo vai desarmar. Então, ele atua dentro dos parâmetros definidos. Quais são os parâmetros básicos dele? Uma corrente de fuga de 30 mA. Lembra lá que quando nós vimos lá nos efeitos de choque elétrico, o choque que consegue matar uma pessoa é um choque de 20 mA. Então esse choque de 30 mA ele vai estar ali dentro da margem de segurança. Porém, 20 mA se durar 3 minutos, e nesse caso ele vai desarmar com 30 milissegundos. Então é um equipamento de uso obrigatório. A NBR 5410 diz que toda residência precisa ter um DR para as áreas úmidas. Entendeu? O que são essas áreas úmidas? Banheiro, lavanderia, cozinha, entendeu? Mas isso também deve ser adotado para o resto da casa, para evitar ali o choque elétrico ali da residência, principalmente. Mas a indústria também tem que ter esse tipo de equipamento. Então, aqui está o esquema do DR, bem simplesinho, entendeu? Num circuito perfeito, num circuito sem falhas, a corrente que entra é igual à corrente que sai. Logo, o DR não vai ter uma corrente residual. Quando a corrente é desigual, ou seja, a corrente está saindo por um outro ponto e não retornando ao ponto de início, que no caso é o DR vai enxergar como há uma falha naquele local e vai estar disparando ali o meu dispositivo. Aqui nós temos a imagem de dois DRs, o primeiro é monofásico e o segundo um trifásico ali. O DR, ao contrário do disjuntor, o neutro vai por ele também, o neutro passa por ele aí. E aí a gente está protegido também no neutro. Seguindo aqui, nós temos a eletricidade estática, outra causa de acidentes graves, entendeu? Que muita gente não dá atenção. A eletricidade estática, ela se gera através de atrito de materiais que vão se acumulando em materiais que normalmente não são condutores. Por exemplo, um plástico, um saco de papel pode estar acumulando. Então, a gente vai ter aí esse tipo de situação. Qual que é a proteção para isso? A gente vai ter uma proteção de um aterramento nas estruturas, o aterramento temporário, o aterramento de pulseiras, em onde trabalha com eletroeletrônicos, entendeu? Para estar evitando essa eletricidade estática. E também, pessoal, nós temos aí os locais que acontece, por exemplo, onde que nós temos grande problema com isso? Em fábrica de componente eletrônico, porque o componente eletrônico ele é muito pequeno e muito sensível. Ele vai acabar ali se danificando caso de uma estática. Silos de cimento, cereais e outros produtos também tem esse problema por causa do atrito. E imagine lá no silo de cereal, uma faísca pode gerar um incêndio gravíssimo. Então, acontece também. Postos de combustível também tem esse cuidado. Um caminhão, quando ele vai ser descarregado, ele tem que estar devidamente aterrado para evitar esse tipo de situação. Indústrias onde possui atmosferas inflamáveis, gases inflamáveis, pólvora, serragem, silagem,
também tem esse risco. Turbilhadores, misturadores de materiais, também com aquele atrito do material ali dentro daquele misturador, vai gerar desgaste estático. Como eu disse, a gente precisa estar ali protegendo. Aqui na sequência nós temos a figura de um caminhão inflamável. Então, imagine o caminhão descarregar o combustível dele e der uma faísca, é altamente perigoso. Então tem que ser tomado essas atitudes aí para estar protegendo o equipamento. Seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho de EPI, pessoal. EPI são equipamentos de proteção individual. Então esse equipamento ele tem que ser fornecido para a empresa, um para cada funcionário. Então vamos supor que a empresa tenha 10 funcionários, ele vai precisar ter 10 EPIs de cada tipo para os funcionários, entendeu? E aí esse EPI ele está ali disponível para o colaborador, e a empresa não pode estar reaproveitando para um outro colaborador. Vamos supor que eu tenho 2 colaboradores que trabalham em 2 turnos diferentes. Logo, o primeiro colaborador usa esse EPI, e aí quando ele sai, ele dá uma lavada no EPI, vem o segundo colaborador e usa o mesmo EPI. Não pode ser feito dessa maneira. Cada colaborador vai ter o seu EPI próprio. Então, aí nós vamos ter aí essa situação. Então, cada colaborador tem seus EPI. E nós temos vários tipos de EPI, como a gente tem uma lista aí abaixo no slide, né, que a gente pode estar parando aí, dando uma lida com mais calma. Seguindo aqui, pessoal, para um equipamento ser considerado um EPI, eu preciso que ele tenha o CA. Então observe aqui na sola dessa bota que nós temos esse CA. Esse CA é um certificado de aprovação. Ele é emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego através de laudos que comprovam que aquele equipamento é apropriado para o risco que está ali atuando. Então tem que ter esse CA para ser considerado um EPI. E aí é importante ressaltar que o colaborador ele deve verificar se o CA está ali dentro das normas, dentro do prazo de validade. Por exemplo, se essa bota é adequada para o eletricista, porque eu tenho 2 modelos de botas iguais e uma serve para eletricista e a outra não serve. Então eu tenho que verificar se essa bota é adequada para eletricista. Então aqui nós temos os principais EPIs de uso dos eletricistas. Nós temos o cinto de tela baixa para eletricista, ou seja, aquele cinto que o eletricista vai passar no poste. Nós temos capacete de classe B. Observe que o capacete do eletricista é diferente, ele é classe B, aba total, ou seja, ele não tem só aquele bonezinho na frente, ele tem a aba total ali do capacete. E ele suporta até 30.000 volts. As botas de proteção contra choque elétrico, sem partes metálicas, observe esse detalhe aí. Então, a bota não tem aquela biqueira de aço, comumente falando. Óculos de segurança contra impactos volantes. Então, o óculos é importante. Hoje está se adotando também o protetor facial e a balaclava para proteger o rosto. Hoje também faz parte do kit de um eletricista aí, esse equipamento. Seguindo aqui para o próximo slide, braçadeiras ou mangas de segurança de proteção, braços antibaço contra choques elétricos, coberturas, luvas de cobertura para proteção da luva de borracha e luva de borracha como isolamento. Então hoje nós temos o kit completo que vem do mangote até a luva isolante para estar isolando ali numa atividade onde ele precisa trabalhar com a rede energizada. Um exemplo, uma instalação de um ramal, entendeu? Então a luva ela tem que ser adequada para a classe de tensão, não pode ser qualquer luva de borracha que eu achar aí no mercado. O EPI é de uso individual e não pode ser utilizado pela pessoa, entendeu? Então esse é um cuidado bem básico do EPI. Um exemplo aí que a gente está no slide é o capacete. O capacete não pode ser usado para retirar água, retirar materiais, carregar objetos no capacete. Isso deve ser usado somente para proteger a sua cabeça. Um cuidado básico do EPI é acostumar a lavar
periodicamente esses EPI, tanto capacete como óculos, como uma bota, porque isso é uma questão de higiene do colaborador. Seguindo aqui, nós temos o EPC. O EPC, ao contrário do EPI, é um equipamento de proteção coletiva. Então, ele vai proteger mais de uma pessoa ao mesmo tempo, ou terceiros. Um exemplo são os coletes reflectivos, as fitas de demarcação, coberturas isolantes, cones, aterramentos temporários, detectores de tensões e afins. Esses são EPCs que vão proteger mais de um colaborador por vez. E aqui nós temos alguns exemplos aqui. Então, aqui nós temos a máscara para gases. Então, nós temos outros tipos de máscara. Hoje nós estamos usando vários tipos de máscaras aí devido ao nosso momento atual. Então, nós temos 3 tipos aqui. Esses tipos são mais apropriados para alguns materiais específicos. Nós temos os óculos aqui. Cada óculos tem a sua função, um óculos de escuro, um óculos de grau, entendeu? Nós temos aqui protetores auriculares que vão proteger o ouvido onde tem ruídos muito altos. Nós temos vários tipos de luva. Cada luva tem a sua especialidade para qual é a atividade que vai ser realizada. O capacete, cada atividade tem o seu capacete mais apropriado. Por exemplo, esse aqui não é um capacete eletricista, porque ele não tem a aba total. Nós temos os cones, que já são EPCs, as fitas zebradas, as correntes de sinalização, que são EPCs. Nós temos aqui esse outro modelo de protetor auricular, ok? Então tem que ser tomado esse cuidado aí com esses equipamentos, com esses EPIs. Ok? E aí nós temos esses dois slidezinhos bem simples aqui, que são as obrigações. A primeira são obrigações do empregador. O empregador tem a obrigação de adquirir o equipamento adequado para o risco. Como eu dei um exemplo lá atrás, a bota, nós temos bota de tipo para eletricista e nós temos bota que não é para eletricista. Então, se vocês vão trabalhar numa área elétrica, vocês precisam de uma bota de eletricista e não uma bota qualquer que nós temos aí no mercado. Fornecer ao trabalhador somente equipamento aprovado. Como que eu sei que é equipamento aprovado? Se ele tem lá o CA, se ele tem o selo do Inmetro, se for um EPC, se tem outros ali, então, que são adequados ali para aquela atividade. Mas principalmente EPI tem que ter o CA. Se não tiver CA, não é EPI. Nós temos botas de marcas famosas aí que são botas maravilhosas, mas não pode ser utilizada porque não tem ali o CA de proteção ali. Orientar o trabalhador sobre o uso adequado daquele EPI, entendeu? Porém, pessoal, eu faço até uma ressalva. Tem muita coisa que realmente não precisa ter uma orientação, mas sempre é bom passar essa orientação. Por exemplo, o capacete. A pessoa tem que noção básica, capacete na cabeça, jugular, né? Luva, utilizar as luvas adequadamente, a bota. Porém, alguns EPIs eles precisam sim de um treinamento mais avançado, por exemplo, um trava-queda. Um trava-queda é um equipamento que, se não utilizado corretamente, ele não vai garantir a segurança. Um freio ABS é um dispositivo que vai proteger o colaborador no caso de uma queda. Então, esses EPIs têm que sim ter um treinamento adequado ali. Substituir imediatamente aquele EPI quando ele for danificado ou extraviado. Então, a gente tem que substituir esse EPI. Esse EPI, ele não pode, vai trabalhar hoje e de tarde eu te trago no EPI. Não, tem que ser na hora. E cabe ressaltar um parênteses nessa substituição. Se for mau uso, má conservação ou desleixo do colaborador, a empresa sim tem o direito de cobrar esse EPI do colaborador. A empresa é responsável também pela higienização e manutenção periódica do equipamento. E ela tem, por último, a obrigação de comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer coisa que torne aquele EPI inapto para a atividade. Vamos dar um exemplo, uma luva isolante que não consegue isolar ali a tensão adequada. Então, aquele EPI tem que ser substituído ali.
Seguindo aqui, pessoal, a obrigação do empregador, dos empregados, desculpa, somos nós que estamos lá trabalhando, nós também temos as nossas obrigações. Então a primeira dela é utilizar os equipamentos só para a finalidade destinada, ou seja, para uso na empresa. Então se a empresa lhe deu uma bota, não é para você ir lá jogar futebol, é para você ir numa festa com essa bota, é para você utilizar dentro da empresa. Se ela te deu uma ferramental, é para você utilizar ali no serviço da empresa, não no seu serviço particular em casa. Então tem que ter esse tipo de atitude. O colaborador ele é responsável pela guarda e conservação do EPI. Então, terminou o seu expediente, terminou de utilizar o EPI, tem que guardar corretamente ali o EPI no local. Outra obrigação do empregador é comunicar, do empregado, é comunicar à empresa qualquer problema que dê no seu EPI. Então, por exemplo, se a sua bota furou, se o seu uniforme rasgou, não é o técnico de segurança que tem que chegar até você e perguntar se está bom a tua bota ou fazer uma vistoria. Você tem que comunicar à empresa que o equipamento está ali adequado, que já venceu, que não está furado, que está rasgado. E cumprir todas as determinações do empregador, sobre o uso adequado dos EPIs. Então, se o empregador orientou que você utilize o EPI daquela forma, você tem que utilizar. A empresa ela tem a obrigação de manter o mínimo que a NR10 pede, mas se ela acrescentar itens ao que a NR10 pede, está corretíssimo, ela pode fazer isso. Então vocês vão ter que seguir a orientação dela, entendeu? Vamos dar um exemplo, a amarração de uma escada. Se a empresa pedir para que os senhores amarrem a escada de uma certa forma, os senhores vão seguir essa amarração aí. Então, pessoal, aqui tem alguns comentários gerais, a gente vai estar pulando. E o que eu quero terminar é essa tabelinha aqui, que é uma tabelinha de cor. As luvas isolantes, em especial, elas têm uma tensão adequada para trabalhar, entendeu? Então vocês têm que acostumar. Na parte de baixo da luva aqui, na gola da luva, vai ter um adesivo com um número de CA e esse adesivo ele já vem numa cor. E conforme a gente tem na tabelinha aí, a cor bege são para trabalhos até 1000 volts. Então essa luva da cor bege só serve para 1000 volts. A vermelha até 1000 volts. Desculpa, a bege é 500 volts. A branca 750 volts. A amarela 17.500 volts. A verde 26.000 volts, 26.500. E a laranja 36.000 volts. Então eu tenho que testar tenho que utilizar essas luvas de uma forma correta. Vamos imaginar o seguinte: se eu for mexer num padrão de um consumidor, eu vou usar a luva de cor bege ou cor vermelha, porque essa luva ela vai estar adequada à tensão. Por exemplo, a luva vermelha, um ensaio, ela vai ter que suportar 5.000 volts. Então é uma luva que está apropriada para a atividade. Tranquilo? Seguindo aqui, pessoal. Então, assim nós encerramos a nossa videoaula de hoje, a número 4. Lembrando, na descrição aí, embaixo nas nossas redes sociais, vai estar ali os links para as atividades das nossas avaliações. Não se esqueçam de verificar o cronograma, qual é a data e a hora da sua aula presencial. E nós nos vemos até a próxima. Até mais.